que é marxista. Mediações em teoria, mas teoria não deveria buscar, ao contrário da política, como dizia o próprio Marx, sempre sua expressão mais pura, eliminar as mediações? Não é essa a lógica do pensamento teórico? Eliminar as mediações e chegar à integralidade do raciocínio? Eu acho que sim. Eu fico imaginando como seria possível mediações com a lei da gravidade. Não, é porque nós estamos falando de coisas diferentes, eu acho. Mas, assim, eu acho que, certamente, quando a gente faz teoria, é possível e é desejável que a pureza das determinações teóricas possa se apresentar livremente. Quer dizer, quando a gente faz política e pensa em aspectos políticos, estou pensando aqui, por exemplo, no programa do presidente Lula, obviamente, muito mais mediações são colocadas, porque a gente lida com aspectos da correlação de forças, lida com aspectos objetivos das alianças políticas, né, do grau de desenvolvimento da luta de classes. Em teoria, a gente está um pouco mais livre para que, inclusive, o pensamento possa fluir desgarrado dessa necessidade de mediações concretas. Mas veja, quando a gente pensa o Brasil, por exemplo, e quem faz teoria pensando em influenciar também a realidade concreta, ou também fazer políticas públicas, eu acho que vale a pena mediações, desde que elas sirvam ou estejam sob o guarda-chuva ou subordinadas a um solo teórico específico. Por exemplo, né, ser marxista, né, eu advogo e tenho, né, problemas com quem acha que é possível ser marxista e keynesiano. Acho que essas coisas, em teoria, são radicalmente impossíveis, porque o Marx ele não é um pedaço. Né? Você não pode pegar o Marx do Capital e analisar, por exemplo, a forma mercadoria. O Marx ele é uma totalidade. Né? O Marx, ele, inclusive, diagnostica o sistema capitalista pensando na sua superação. O Marx não é o Marx do Capital, o Marx é o Marx do Capital, do Manifesto Comunista, da ideologia alemã, da luta de classe na França. O Marx ele é uma totalidade, né? Não tem como você usar uma parte do Marx. Portanto, é impossível ser marxista e keynesiano. O solo teórico ele é uma escolha metodológica e política do pesquisador, né? Mas, sendo marxista, você pode, por exemplo, ao ter um objeto de análise teórica que dialoga com a realidade brasileira, com os dilemas... Seria mais uma complementariedade do que uma mediação. Acho que você, então, falou uma palavra, talvez seja melhor, uma complementariedade. Porque se você dialoga com um objeto da realidade brasileira, do desenvolvimento nacional brasileiro, por exemplo, eu estudei no doutorado a política de petróleo e gás, política de conteúdo local no setor de petróleo e gás. Como uma marxista, eu vou olhar o movimento da totalidade, das contradições do capitalismo, da fase do capitalismo, para pensar as possibilidades e os limites de retomada da industrialização, olhar o movimento das frações de classe, da transferência de valor, enfim, uma série de elementos que estão presentes no Marx, mas quando olha as mediações ou quando olha o desenvolvimento de um certo tipo de capitalismo, que é o capitalismo atual, não tem como fazer isso, ou na minha avaliação foi impossível fazer isso sem passar, em alguma medida, pelo Celso Furtado para caracterizar um elemento que é importante, que é a especificidade do que se chama subdesenvolvimento e do que se chama uma certa dependência tecnológica, que é uma das facetas da dependência, de certa forma, que o Celso Furtado trabalhou melhor. Mas o Celso Furtado é subordinado, é uma ferramenta subordinada a uma análise mais geral que é marxista. Portanto, em teoria, me parece que, assim como você disse, eu concordo, a busca da pureza intelectual e a busca da pureza teórica é o objetivo do pesquisador. Me incomoda um excessivo ecletismo teórico, né, na ideia de que é possível pescar coisas e conceitos muito distintos de vários autores para formar uma teoria que consiga ser explicativa sem um solo teórico específico. Nesse caso, né, se a gente for pensar nos aspectos mais fundamentais, não tem como partir do Marx e ter o Marx como referência, e tendo também o Keynes como referência, se você pensa o Marx como uma totalidade, que é principalmente, ou sobretudo,
o Marx de uma totalidade anticapitalista, com o Keynes, que é um autor que se dedicou a salvar o capitalismo dele próprio. Isso não quer dizer que o Keynes, em termos de política econômica, ou pensar uma economia monetária da produção, pensar os estados nacionais modernos, não tenha dado contribuições importantes para pensar, por exemplo, a política de conteúdo local, no que tange o que determina o investimento, que é um elemento importante quando a gente pensa o desenvolvimento de sociedades capitalistas, ou a relação entre investimento e poupança, ou a relação entre eficiência marginal do capital e taxa de juros, que são aspectos muito importantes que o Keynes desenvolveu, o Kalecki desenvolveu, na minha avaliação, inclusive, melhor, que estão presentes no Keynes, mas que são subordinados a uma visão sistêmica de totalidade do objeto, que precisam ter um solo teórico, que, na minha avaliação, deve ser o Marx, mas isso não impede que se use acessoriamente Keynes no que tange a elementos que o Marx não tratou, até porque não estava no seu desejo, na sua alçada, que é a dinâmica própria de reprodução da política econômica em sociedades capitalistas.